Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos iniciando essa aula neste momento. A terceira aula, nós estaremos falando sobre a revelação bíblica. Estamos em um curso teológico básico da CETAD, pela Assembleia de Deus Semi-Adapto, onde o pastor presidente é o Joaquim Pereira da Costa, e nós estaremos ministrando essa aula neste momento. Queremos que os irmãos acompanhem conosco este estudo, este curso básico que nós estamos estudando. Nós estamos falando hoje sobre a revelação bíblica. É interessante nós analisarmos que quando a gente fala sobre revelação bíblica, nós estamos falando em trazer algo que está encoberto, manifestar algo que outrora precisava ser desvendado. Então, quando nós vamos falar sobre a revelação, carecemos de entender que quando Deus ele quer revelar algo, Ele revela pela consciência. Deus também pode revelar através da sua criação. Nós vemos lá em Salmos, quando o dia declara, quando nós vemos também Deus falando através da consciência do homem, usando também a palavra dele, né, a palavra Logos, e utilizando também dos seus servos para poder trazer essa revelação. Então Deus ele usou homens no passado e continua usando homens ainda para trazer a iluminação dessa revelação que fora proferida nas Escrituras. Nós vamos falar lá na frente sobre a diferença entre o que é a revelação e o que é a iluminação. Hoje nós não recebemos revelação divina, porque a revelação já foi dada, que está na Bíblia. A revelação é a fonte primária que já está na palavra do Senhor, onde Deus deu ao apóstolo Paulo, deu a Jeremias, deu aos profetas, e nós temos hoje a iluminação dessas revelações, onde nós tentamos, através do Espírito Santo, chegar à intenção original do autor. Nós vamos aqui estudar, falando sobre a questão da revelação, que quando nós falamos sobre as revelações bíblicas, as revelações elas são muito claras. As Escrituras ela é clara. Não há como uma pessoa ler a palavra e não entendê-la. Até porque também quando Deus iluminou os seus profetas, ou revelou os seus profetas, os profetas escreveram na sua simplicidade. Eles escreveram no grego koiné, que não era o grego clássico da época. Então, eles estão escrevendo, segundo os desígnios de Deus, na linguagem humana. Deus não está trazendo a linguagem que Ele tem no céu, da maior dificuldade para o povo não entender. Vai aí também uma luz para nós entendermos como que deve ser a mensagem do pregador em nossos dias. O pregador deve entender qual é o público que ele está falando. O pregador, se ele estiver falando para um público de pessoas que são teólogos, é claro que ele vai falar embasado em teologia, com argumentos profundos. Quando ele está falando para outro público que não tem um conhecimento teológico, que são um povo novo convertido, então ele tem que ter uma linguagem também para este público. E Jesus, quando ele vai falar ao povo, ele está falando, não é clássico, ele está conversando no grego koiné, que é o grego de rua, era o povo conversando um com o outro, era esse tipo de conversa, no caso, fácil para as pessoas entenderem que Jesus conversava naquela época. Então vamos lá. Para nós entendermos o que é a revelação bíblica, vamos aqui acompanhar algumas referências bíblicas. Eu quero pegar minha Bíblia aqui, nós vamos acompanhar dentro da Bíblia para a gente poder entendê-la. Primeira referência que eu coloquei aqui para vocês está em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Olha só o que Paulo vai falar à igreja que estava na Galácia. No capítulo 1, no versículo 11 e no versículo 12. Ele disse assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum. Está vendo? Não recebi e não aprendi também de homem algum. Ou seja, foi pela revelação de Jesus Cristo. A teologia que Paulo está recebendo não é uma teologia de homens. Não é uma teologia como nós estamos vendo hoje aí em algumas escolas, onde você perde a fé quando você está estudando, de tanto materialismo histórico dialético que existe
nessas escolas teológicas. Nós enfatizamos neste curso a Bíblia justamente porque nós precisamos de entender. A Bíblia, ela está acima da teologia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Quando eu vejo esse outro texto também, de Amós capítulo 13, versículo 7, Amós está falando assim, ó, certamente que o Senhor tiver que fazer qualquer uma outra coisa, Ele revelará primeiramente aos profetas. Está vendo? Então quer dizer, Deus para agir naquele tempo, naquele exato momento do tempo do profeta Amós, para ele fazer alguma coisa naquela época, o profeta Amós estava falando, Deus vai falar com a gente primeiro. Não é? Aí você vai observar, então, a mesma coisa que vai acontecer com Amós também vai acontecer em nossos dias. Você tem que pegar o contexto, que é o que nós vamos estudar aqui para frente. Nós vamos estudar mais para frente, o que é o contexto, para nós sabermos onde nós estamos situados. Se você pegar em Mateus capítulo 10, versículo 26, em Mateus capítulo 10, versículo 26, nós vamos observar algo muito importante para compartilharmos aqui. Mateus capítulo 10, e no versículo 26. Está escrito assim: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber-se. Está vendo? Então o que nós observamos? Que aquilo que está encoberto precisa de ser revelado, aquilo que está oculto precisa de vir à tona. Então, o apóstolo Paulo vai falar agora em Romanos capítulo 16, versículo 25, também aquilo que está encoberto é necessário também que haja ser revelado. Em Romanos capítulo 16, no versículo 25, você acompanha aí junto comigo na sua casa, para você poder compreender juntamente conosco aí o que nós estamos estudando. A revelação, no versículo 25 e no versículo 26, ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Que mistério é esse que ele está falando aqui? A revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Efésios capítulo 3, versículo 3 e 4. Você observou que quando Paulo está falando sobre mistério, ele está falando sobre alguém. Um mistério que há de ser revelado. Quem era esse mistério? O mistério? Efésios capítulo 3, versículo 3 e 4. Olha só. Versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Logo ele responde aqui, quem é o mistério? O mistério é próprio Cristo, que havia de ser revelado do Antigo Testamento e ser trazido para os nossos dias. Então você vai observar que nós vamos estudar sobre isso. Qual é o papel do Antigo Testamento? Qual é o papel do Antigo Testamento para a questão das revelações bíblicas? Bom, eu falei na aula anterior, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que nós vivemos hoje uma substância, que é o Cristo, e passamos por uma sombra, que eram as coisas, os símbolos, né? Quando queriam explicar como é que Cristo se manifestaria, então o Antigo Testamento veio para trazer essa sombra e o Novo Testamento explicar essa substância. Então vamos aqui. A Bíblia é muito clara. Por que ela é clara? Porque ela é fiel. A sua fidelidade traz essa clareza. Por que ela é clara? Porque ela é eficaz. Já leu lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2? A tua palavra ela é viva e eficaz. Eficaz é que tem um efeito. Ele tem um ponto de destino e ela chega no ponto de destino. Se o destino é o coração do homem para ser transformado, a palavra ela é muito clara para chegar lá e transformar o coração do homem. Ela também é muito pura. Davi falou assim: ó Senhor, a exposição da sua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Ela também refrigera a alma. Se você acompanhar lá também em
Salmo 23, você vai observar o que é o refrigério da alma, segundo a palavra. Você vai observar também que a Bíblia ela é clara e ela também é perfeita. Então são algumas características que nós temos aqui que demonstram a clareza da palavra. A palavra ela é clara. Quando a Bíblia faz essa comparação entre a água, o brilho da água, a limpeza da água com a palavra, faz-me entender que Jesus uma certa vez disse assim: se creres, como diz as Escrituras, aí ele faz uma comparação: rios de água viva correrão em seu ventre. Rios de água viva, só para você entender que água também ele é um símbolo da palavra, ele é um símbolo, pela clareza, ele é um símbolo da palavra. Vamos lá, nós estamos estudando nossa matéria de revelação bíblica e vamos falar agora sobre a supremacia dessa palavra. A supremacia da palavra, primeiro quando a gente fala sobre essa palavra supremacia, ela vem de supremo. Supremo por quê? Por que ela é suprema? Por que a Bíblia ela é suprema? A Bíblia ela é suprema porque ela contém verdades absolutas. Aí você vai falar assim: mas Mondino, existem verdades absolutas, mas também existem verdades relativas? Não, negativo. É nós que colocamos verdades relativas nela, segundo a nossa interpretação. É por isso que nós vamos entender posteriormente por que existem tantas religiões. Justamente por quê? Por causa das verdades relativas. Uma certa vez, Pôncio Pilatos perguntou para Jesus assim: mestre, o que é a verdade? Jesus olhou para ele e seguiu o caminho. Ele não respondeu para ele o que é a verdade. Mas chegando lá em João, ele vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quando ele dá esse o e esse a verdade, o caminho, ele está designando aí um artigo definido. Vamos lá. Verdades absolutas que o transformam em verdade, em escritura suprema. Ela também, na sua supremacia, ela é ilimitada. Ou seja, a Bíblia também, na sua supremacia, ela é inquestionável. Sabe por que ela é inquestionável? Porque ela tem autoridade. Ela tem autoridade. A Bíblia tem uma autoridade suprema. E essa autoridade não foi dada por homens. É isso que nós precisamos de observar. Olha aqui, olha. Supremacia não provém de autoridade humana. Também não compactua com verdades relativas. Ela é inquestionável e o poder da supremacia dessa palavra, ela foge do intelecto humano. Ou seja, qualquer homem pode pegar a Bíblia, ler e entendê-la. Só que se você tentar desvendar os mais profundos e ocultas coisas que existem ali, você não vai entender, porque há um poder supremo sobre essa palavra. Por que, Mondino, você está falando isso? Olha bem, Deuteronômio 29, versículo 29 diz: as coisas que são encobertas é somente para Deus e as coisas reveladas são para o homem. Logo, eu entendo que aonde a Bíblia não tem voz, o pregador tem que se calar. Não fale quando a Bíblia não diz o que é. Ah, mas eu queria pregar sobre o espinho da carne de Paulo. A Bíblia não fala o que é. Ah, mas eu então queria pregar sobre a marca que Deus colocou em Caim quando ele sumiu errante pela terra. A Bíblia não fala qual é a marca. Ah, não, mas eu queria pregar sobre aquelas palavras que estão no livro selado de Daniel. A Bíblia não revelou aquelas palavras. Então você precisa de entender que aquilo que é revelado para nós, então nós pregaremos a palavra. Onde a Bíblia não tem voz, nós eliminamos a nossa pregação e não falamos sobre aquilo. Vamos lá. Falamos sobre verdades absolutas, né? Sobre questão de verdades relativas. Falamos sobre supremacia, clareza. Deixa eu pegar aqui o meu livro, para nós podermos
nos situar. A clareza da revelação, supremacia em fé e prática. Eu quero falar sobre esse ponto aqui, ó. Autoridade. Eu quero falar sobre autoridade, que é o que nós estamos seguindo dentro da revista aí. Quando nós vamos falar sobre autoridade, antes que eu explique para vocês o que é autoridade bíblica, eu quero falar para vocês o que é autoridade segundo a Bíblia. Vamos lá. Quando você pega a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse ela, em Mateus capítulo 9, versículo 8. Mateus capítulo 9, versículo 8. Quero que você acompanhe dentro da sua Bíblia para você entender o que é isso aqui, ó. Faça essa comparação. Pega Mateus capítulo 9, versículo 8 e pegue Mateus capítulo 28, versículo 18. Faça essa comparação aí. Eu quero que você comece a ler a Bíblia e começar a entender de acordo com o que está escrito aqui. Mateus capítulo 9, versículo 8. Olha só. Olha o texto. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Essa palavra poder é autoridade. Essa palavra autoridade, ela vem do grego exousia, autoridade. No grego, exousia. Uma outra palavra interessante também está em Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos lá para a gente poder observar. Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha o que ele está falando aqui nesse texto. Versículo 18. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A palavra poder aqui também é autoridade. E é essa palavra, exousia. Essa palavra autoridade está sendo designada para alguém. Para quem? Para Jesus. Agora observa bem agora como é que funciona a questão da autoridade do homem. Nós falamos da autoridade de Cristo. São duas palavras diferentes. A autoridade de Cristo é exousia. A autoridade que é determinada a Cristo, que foi dada a Cristo, não é dada ao homem. A autoridade que foi dada a Cristo foi dada por Deus. Quando ele fala assim, ele dá todo o poder nos céus e na terra, não é a mesma autoridade que está sendo dada sobre ele, vai ser dada sobre nós. Olha aqui que está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49. Olha o poder que Deus vai ministrar sobre os discípulos. Versículo 49. Olha o que ele fala. Quando ele vai falar no versículo 49, ele fala assim, Jesus falou: eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra poder aqui também é autoridade. Porém, ela é a palavra dinamis. Que poder é esse que Deus está querendo dar sobre nós? Não é o mesmo poder exousia que Jesus estava lá? Não, Jesus não está dando a mesma autoridade. Você já pensou se Jesus desse a mesma autoridade que Ele tem para nós? Ele pegou a chave do inferno, mas nós não podemos lá pegar a chave do inferno. Nós expulsamos os demônios no nome de quem? No nome de Jesus. Nós temos uma autoridade delegada por alguém. É isso que você precisa observar. Temos uma autoridade delegada por alguém. E ele tem uma autoridade delegada por outro, maior que ele. Aí você vai observar aqui que esse dinamis, essa palavra dinamis aqui, no capítulo 24, versículo 49, ele está falando que é a autoridade que ele vai dar para os discípulos se eles permanecerem em Jerusalém. Os discípulos vão permanecer em Jerusalém. E o que vai acontecer, irmão Dino? Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, você vai observar. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, você vai observar que a autoridade que ele vai ministrar sobre os discípulos é essa aqui, ó. Mas recebereis poder ou autoridade do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Te pergunto, que palavra é essa aqui? Eis que vos dou poder. Essa palavra aqui, ó, mas recebereis poder. Que palavra é essa? É essa palavra dinamis. Foi essa palavra aqui que ele prometeu para eles lá, para os discípulos. Foi essa autoridade aqui que ele vai determinar sobre os discípulos, que eles recebam poder do Espírito Santo. E aí eles podem pregar em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora observe uma coisa, ele não deu exousia para eles, ele não deu autoridade para eles como ele recebeu de Deus. Não é a mesma. É isso que você já vai começar a entender
quando você for começar a interpretar a Bíblia. Está vendo qual é a diferença de autoridade de Cristo e autoridade do homem? Então nós expulsamos no nome de Jesus. Nós expulsamos o demônio no nome de Jesus. Nós efetuamos a cura nas pessoas no nome de Jesus. Jesus faz no nome de quem? Jesus não faz no nome de ninguém. Jesus apenas faz a oração ao Pai e o ser é curado. Não é? Sempre foi isso que aconteceu. Aí os fariseus perguntaram uma certa vez: mas com que autoridade tu fazes essas coisas? Jesus foi e falou assim: eu só falo com que autoridade eu faço essa coisa se vocês me responderem se o batismo de João era dos homens ou se era de Deus. Mas eu não vou entrar nesse aspecto aí não. Mas só para você poder entender que ele não queria responder da onde vinha a autoridade dele. Porque se ele respondesse, eles pegavam ele e falavam que ele era herege, blasfemo e estava blasfemando o nome de Deus, falando que Deus deu autoridade para ele. Então por isso que ele não responde, né? Então vamos lá, isso aí é a questão da gente entender. Eu estou falando um pouco rápido porque a gente tem só uma hora. Autoridade bíblica. Bora lá para a autoridade bíblica. A autoridade bíblica, ela tem um direito absoluto, ela é inquestionável, a autoridade da Bíblia, ela é de se fazer obedecer, de dar ordens, de estabelecer decretos, de tomar decisões e agir. Essa é a autoridade da Bíblia. Então observa bem uma coisa que eu quero que você entenda aqui. Quando Martinho Lutero, ele viu o que estava acontecendo com a Igreja Católica naquela época, o que ele precisa de entender? A Igreja Católica está submissa a algumas tradições que precisam de ser consertadas. Ele vai procurar em Romanos capítulo 1, versículo 17 e vai ver que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Logo quando ele entende que a salvação é pela graça, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um tratado e vai colocar esse tratado de 95 teses diante da Igreja Católica, dizendo que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Ele vai falar sobre várias outras coisas e também resgatando novamente a autoridade da igreja. A autoridade da igreja está na Bíblia, está na palavra. Então ele resgata novamente a palavra para dentro do circuito do cristianismo, para poder as pessoas, para que a igreja volte a ter novamente a autoridade. Para a igreja ter autoridade, ela precisa de estar submetida à palavra de Deus. Para nós que vamos utilizar de autoridade, nós precisamos de ter autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos estar submetidos à palavra de Deus. Então aconteceu a reforma. A reforma é isso. É o resgate da autoridade da palavra para a igreja novamente possuir a autoridade. Porque ela estava, a sua autoridade estava sobre sistemas, sobre tradições. E aí é necessário que seja mudado. Então aí Deus vai levantar vários homens. Vai levantar João Calvino, vai levantar Zwinglio, vai levantar Martinho Lutero, né? Vai levantar outros homens também posteriores a esse, que é John Wesley, Jonathan Edwards, na era que vão fazer a reforma protestante. Entendemos aqui a questão da autoridade da igreja. Um pregador, quando ele prega a palavra, é isso que nós vamos ver aqui agora, é a questão da completude. O que é a completude? A completude ela deve andar junto com a autoridade. A completude deve andar junto com a autoridade. O que é a completude? A completude é quando você não tira da palavra e também não coloca. Você não pode nem colocar e você não pode nem tirar. Ou seja, a sua própria palavra. Você não pode embutir seu pensamento na palavra. Você não pode tirar e nem acrescentar. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 a 21, está escrito assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Está observando? Então não pode você nem colocar e nem você tirar. O mais interessante disso aqui é que quando o pregador, eu até coloquei aqui, quando o pregador ele mexe na completude das escrituras, na completude da palavra de Deus, ele está tirando a autoridade da palavra de Deus. Ele está tirando a autoridade da Bíblia. Ou seja, qualquer palavra que ele tira dali do meio, que ele não interpreta corretamente, ele tira a palavra do meio,
ele está dando outra interpretação, está tirando a autoridade da Bíblia. Logo em 1 Reis capítulo 17, versículo 24, a mulher disse para o marido dela, nisso conheço agora que ele é um homem de Deus, e que a palavra na sua boca é a verdade. Está observando? Então há uma possibilidade muito grande de nós pregarmos a palavra e a verdade não estar na nossa boca. Aí você vai observar aqui que em Isaías capítulo 55, versículo 11, ele fala assim: assim será também a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Mas peraí, qual a palavra que não voltará para mim vazia? É a minha palavra ou é a palavra das Escrituras? É a palavra das Escrituras. É por isso que nós não podemos, na hora de interpretar a Bíblia, que eu vou falar aqui agora com vocês o que é a interpretação. Quando nós estivermos interpretando a Bíblia, se nós estivermos interpretando segundo o nosso pensamento, segundo a nossa vontade, para defender os nossos pensamentos, então nós estamos fazendo em desacordo com a palavra. Por isso nós precisamos de tirar de lá de dentro a intenção original do autor, e não nossos pensamentos. A Bíblia não pode ser algo que vai defender os nossos pensamentos. Deve ser algo que vai defender. Ela já tem a sua revelação, nós precisamos somente dispor essa revelação. Vamos lá. No livro, vamos observar um ponto interessantíssimo aqui. Já que nós estamos falando em colocar e tirar, eu quero já fazer uma... Não, vou deixar para mais depois. Nós vamos fazer uma comparação de um texto dentro de duas Bíblias, da revista corrigida e da revista atualizada, para nós podermos entender como que é a diferença de uma coisa para outra. Vamos lá. Aqui nesse ponto da página 77, ele fala sobre um pastor que escreveu um livro trazendo o irrevelável. Ou seja, esse camarada escreveu várias coisas dentro daquele livro dele e trouxe revelações que não foi revelado para ninguém. Somente ele ficou sabendo. Ou seja, o que estava escrito no livro de Daniel, que estava selado o livro e que foi aberto lá no tempo de Apocalipse, quando João teve a visão da ilha de Patmos, esse pastor disse que Deus já tinha mostrado para ele, ele escreveu isso aí. Ele começou a trazer algumas coisas que não estavam reveladas dentro da Bíblia, e ele estava escrevendo. Logo, ele está atropelando o que eu disse em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Aquilo que é revelado é para os homens, aquilo que não está revelado não é para os homens, é somente para Deus. Então, o homem está entrando, o pregador está entrando justamente no ponto onde Deus falou assim, não entra, e ele está entrando. Então aí ele escreveu este livro e vendeu. Ele é dos Estados Unidos. Vamos aqui, como interpretar a revelação escrita de Deus? Como interpretar a revelação escrita? Em primeiro lugar, nós só conseguiremos interpretar a revelação escrita a partir do momento que nós amarmos a palavra. É interessante isso aqui, é interessante. Você sabe por quê? Porque em Salmo 119, versículo 97, como eu já até anotei ali, o salmista Davi falou assim, ó quão amo a tua lei, ó quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. E aqui também você tem um texto que Davi falou assim, a exposição da tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Tem que amar a palavra. Quando você vai falar assim, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como é que você vai amar a Deus acima de todas as coisas sendo que você não ama a palavra e você não gosta de ler a palavra? Vamos aqui, lendo diariamente a palavra. Salmo 1, o salmista diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta ao dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, olha o prazer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. Se você pegar lá em Josué capítulo 1, versículo 9, versículo 8, versículo 9, Deus ele deu uma ordem, falou assim, olha, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Está vendo? Se você meditar na palavra de dia e de noite, agora meditar não é uma leitura dinâmica.
Não é uma leitura que você sai apavorado para tentar chegar logo em Apocalipse, não. Bem-aventurado o que não se não gostaria dos ímpios, não detém o caminho dos pecadores, não se assenta dos vencedores, antes de Deus, presente no seu nome, não sua limite de dia e noite. Não é assim. Você ler a Bíblia diariamente é você ler ela pausado, você refletir, você pensar, você entender, você inferir, você trazer aquelas reflexões, comparar com outras para você entender o que Deus está falando com você. Não é velocidade. Com Deus não é assim. Com Deus a coisa é na simplicidade. Vamos observar aqui. Como interpretar a revelação escrita? Amando a palavra, lendo-a diariamente, dando ouvido à exposição da palavra. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo falou assim, lá em capítulo 10, versículo 17 de Romanos, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá em Apocalipse também falou assim que ouça, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo? Então há um poder muito grande quando você está ouvindo a exposição dessa palavra. Para quê? Para que aconteça o quê? Para você guardar ela no seu coração. Olha ali, ó. Guardando a palavra é para você interpretar a Bíblia. Como é que você vai interpretar a Bíblia sendo que você não guarda no coração? Nós vamos guardar na mente somente? Não, nós vamos guardar no coração. Em Salmos 119, versículo 11, Davi disse assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o mais interessante aqui agora que eu quero trazer para você que é pregador, João capítulo 14, versículo 26. Jesus falou assim: mas o Espírito Santo vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Sabe o que ele está querendo dizer? Que ele só vai te revelar aquilo que Jesus falou com você. Ou seja, você só vai entender a revelação, só vai lembrar, você só vai lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você viu. Como é que você pode lembrar daquilo que você nunca estudou? Lembrar daquilo que você nunca viu? Lembrar daquilo que ninguém nunca falou com você? Você não tem como lembrar disso. E vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo vai fazer isso. Então, quando você está lendo a palavra, você está estudando a Bíblia, você está buscando conhecimento, você vai para o púlpito para pregar a palavra, Jesus vai fazer você lembrar tudo aquilo que você estudou. Agora, se você é preguiçoso, não gosta de ler, não gosta de estudar, está em casa, o tempo todo na televisão, aí você vai para a igreja para pregar, o Espírito Santo vai te lembrar o quê? Não vai te lembrar nada. É isso que nós precisamos observar, a diferença de uma coisa para outra. João capítulo 14, versículo 26. Memoriza esse texto, guarda na sua cabeça. Jesus vai fazer você lembrar tudo aquilo que Ele vos tem falado, tudo aquilo que está escrito na palavra, aquilo que você leu, aquilo que você conhece, Ele vai fazer você lembrar. Já tem várias vezes quando eu fui pregar a palavra, Deus já me deu a mensagem. Por quê? Porque eu já tinha estudado. Deus nunca me trouxe algo irrevelável. Nunca me trouxe uma coisa que eu nunca tinha visto. Nunca aconteceu isso.